Uns dizem que o Brasil parou na última semana, outros que o nosso país nunca andou tão rápido em direção a mudanças. Um movimento que começou com estudantes pedindo transporte gratuito, ganhou força na web e acabou unindo milhões de pessoas por todo o país. No Clique Ligue de hoje, junto com especialistas de diversas áreas, vamos analisar o papel das novas tecnologias no ativismo e interpretar as pistas, sinais e narrativas que ocuparam as redes sociais. Para esse debate transdisciplinar, convidamos o Luiz Algarra, consultor e design de fluxos de conversação, o Wellington Messias Damasceno, membro da Juventude Metalúrgica do ABC, e Bernardo Gutierrez, consultor de estratégias digitais, que está participando por Skype. Queria começar esse nosso bate-papo com o Wellington, mais jovem aqui na mesa, contando como é que você viu esse movimento todo que se articulou na rede. A primeira impressão que nós tivemos, é claro que foi o impacto da movimentação, né? Você começou com o movimento do passe livre, fazendo toda a discussão em cima da tarifa e com o passar do tempo, em um tempo muito curto, você viu as ruas sendo tomadas pela organização através das redes sociais. Num primeiro momento, numa primeira análise, você vê que o papel que as redes sociais têm hoje na questão da organização. Tanto o primeiro movimento, que foi em relação à tarifa, ele se organizou através das redes sociais, coisa que há uns anos atrás você não teria toda essa velocidade para organizar um movimento em função da tarifa. E depois, como ele se disseminou pela rede, aí cada qual com sua bandeira, mas também um movimento muito rápido e muito espontâneo. Demonstra a velocidade da informação nas redes sociais, mas também a espontaneidade que se tem nela. E a leitura, assim, como é que você leu? Tem vários gráficos novos, a gente vai explorar alguns desses gráficos juntos, Algarra. Eu queria você, que acho que é o mais antigo da nossa mesa, com mais experiência. Um dos mais veteranos da internet, veteranos, provavelmente. Não só da internet, mas se você já viu muita coisa, eu queria o teu olhar sobre o que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Olha, para mim esse período foi muito impactante. Eu te digo que eu suspendi várias atividades pessoais da minha agenda e me concentrei profundamente em tudo que estava acontecendo, porque em pouco tempo eu percebi que a gente estava vivendo um momento único. Num primeiro momento eu digo para você que eu estava um pouco preocupado, né? A velocidade dos acontecimentos, principalmente, me deixou um pouco temerário. Eu falei assim, aonde é que isso vai dar, né? Mas aí, mergulhando na rede e conversando com as pessoas e percebendo a troca de informação, eu percebi que as pessoas estavam construindo opinião e mudando de opinião e intercambiando opinião em uma velocidade que estava dando conta do fenômeno, né? Ou seja, não é que a história estava acontecendo lá fora e a gente estava assistindo isso dentro de casa. Todo mundo era testemunho e protagonista ao mesmo tempo. Isso eu nunca havia vivido em nenhum movimento, em nenhum momento, né? A partir do momento onde isso ganha uma dimensão nacional e aí a gente passa a ter, ao mesmo tempo, várias bandeiras, vários temas, vários assuntos e, ao mesmo tempo, assunto nenhum, né? Uma grande fala genérica, aí esse processo se tornou completamente complexo, né? Difícil de entender. Os gráficos que a gente vai ver agora, esses agrupamentos fantásticos aí que o Bernardo e você vão mostrar, eu acho que trazem um pouco da temperatura do que as pessoas estavam conversando e o mais importante, a mudança de temas do início do movimento, no início das mobilizações até o dia de hoje. Isso eu acho muito significativo, vale a pena a gente analisar esse processo não como um processo único, mas como algo que vem se movimentando e os temas foram mudando de relevância e de interesse de acordo com o grupo que estava protagonizando as ações de rua e as ações de rede. Bacana. Eu quero convidar então o Bernardo Gutierrez, que é um pesquisador, um ativista nessa área e que ajudou de alguma forma a compor esses mapas que a gente vai, enquanto o Bernardo... Você está com os mapas aí para a gente mostrar? Estou acompanhando aqui. Vira ele para cá. Vira. Eu queria que você falasse um pouco dessas novas... desses novos códigos, dessas pistas, o que são essas hashtags, o que são todos esses datasets, como é que vocês conseguem medir o que está acontecendo, como é que vocês conseguem mensurar o que está acontecendo nas redes, Bernardo?
Bom, principalmente eu vou falar tag, eu acho que tanto no Facebook como no que incorporou recentemente as tags, né? Mas principalmente no Twitter, porque o Twitter realmente é um lugar onde a temperatura das emoções do que está acontecendo nas ruas e nas redes é mais visível e pauta até a mídia internacional. Dá para ver o Twitter porque é muito mais explosivo, né? Essas tags explodem para fora e o fluxo é global, né? Tem brasileiros do mundo todo e muitas pessoas do mundo enxergando o que acontece aqui. Então, foi interessante ver, tinha muitas, para começar, tinha muitas tags, uma diferença grande com todas essas revoltas globais, da Turquia, Espanha, Occupy Wall Street, que tinham tags rapidamente de união, né, que era mais agregador. Aqui tinha muitas tags muito diferentes e poucas foram para fora, no sentido que foi construído, bom, nasceu um caos muito grande e eu acho que é bom, foi muito plural, foi um grito muito diferente, mas também teve articulações de coletivos até mais conservadores que da esquerda, estavam apropriando de certas tags. Mas, enfim, foi super interessante, né? Porque realmente a temperatura e algumas também a gente viveu o que é um remix, né? Uma apropriação semântica de tag. No caso de vem pra rua, né? Que é na publicidade. Mas por uma coisa ou por outra, foi a única que foi global, que foi agregadora, que foi sai pra rua, sai das redes pra rua. E depois foi criticada. Será que é da direita? Mas, enfim, eu acho que lá teve uma confusão muito grande e muitos grupos coletivos, de repente, mais analógicos, não entenderam que as tags são de ninguém, são de todos. Ou seja, são lugares, são ruas, né? São praças, onde todo mundo pode gritar. Mas foi muito interessante, está sendo muito interessante ver como essas tags diferentes flutuam de um lado para o outro, de forma regional, de forma global até, né? Esse domingo passado, a gente viu uma tag global BR Evolution em inglês, que bombou no mundo todo, na América Latina, na Europa, no Brasil todo, né? Então, enfim, eu acho que é uma temperatura interessante, que a gente tem que enxergar bem e estudar, né? Depois tem os grafos, já mais palavras semânticas, para enxergar esse Big Data, né? Esses grandes dados construídos em rede, porque você pode achar muitas coisas dentro, né? Como as causas, petições concretas, desejos, né? Eu acho que esse trabalho tem que ser feito, está sendo feito já, né? Por vários coletivos e núcleos, e é super importante, né? Para agora realmente entender o que está acontecendo. A gente teve uma verdadeira guerra de memes, né? Com muito bom humor, inclusive, em alguns casos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Algarra. Bom, eu queria falar, para situar um pouquinho as pessoas, talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente não conheçam exatamente esse cenário, né? Então, acho que vale dar uma explicação básica. Veja bem, tudo que você escreve na rede pode ser catalogado, pode ser classificado, pode ser categorizado. Quando alguém escreve fora Dilma, ou quando alguém escreve Viva Dilma, a palavra Dilma aparece nas duas falas e você pode organizar isso, medir a frequência, a ocorrência dessas palavras e literalmente saber o que as pessoas estão conversando e o que elas estão falando mais ou estão falando menos, né? Os mapas, né, esses mapas que Bernardo e outras pessoas especialistas operam tão bem, eles representam esse agrupamento de palavras, não é isso? Então você tem aqui manchas de palavras que estão trazendo esses sentimentos e esses desejos e a gente consegue perceber esse movimento de certa forma, porque infelizmente no Brasil não é todo mundo que está conectado, a gente está falando só das pessoas que estão conectadas, a gente consegue perceber tendências de conversa. E os memes, como você está dizendo, né? De onde vem a expressão? De onde vem essa expressão? O meme seria um elemento que lhe serve de gatilho e que ele é imitado por uma outra pessoa, imitado, e ele se propaga, né? Então, quando surge uma expressão dita por alguém na rede e uma outra pessoa fala assim, ah, legal, eu também penso assim, aí a pessoa empresta aquela fala e coloca no discurso dela. E isso vai passando de um lado para o outro, do lado para o outro, e quando você vê isso vira uma tendência, e tem gente que não pensa nada, não acha nada, e na falta do que pensar e do que achar, pega o meme e toma o meme para si como sua bandeira.
Eu acho que a gente viu isso, inclusive nas manifestações de rua. Tinha muita gente com cartolina que saiu de casa com a cartolina e o pincel e dizia assim, eu vou ver o que eu vou escrever. A cartolina e o pincel, nas manifestações de rua, principalmente nas regiões da Zona Sul de São Paulo, onde as pessoas não têm exatamente um grande nível de politização, mas direito de expressão, era a peça obrigatória. Né? Se você não tivesse a sua cartolina e o que escrever, agora nem todo mundo sabia o que escrever, aí o cara olhava e falava, bom, eu vou colocar o meme do dia. Qual é? PEC 37. Corrupção. Então, o meme é uma coisa que gera um espalhamento de uma ideia que não necessariamente é a ideia e o desejo das pessoas. Isso é interessante a gente analisar. Nem todo mundo que disse o que disse, nem todo mundo que repetiu o que repetiu, realmente pensa aquilo. Mas para você participar da rede, tem que dizer alguma coisa, né, Bernardo? Você não participa sem dizer. E aí o meme serve para isso, para tampar o buraco, né? Bacana. Você levantou a mão, Bernardo, quer falar alguma coisa? Sim, não, é justamente isso, né? É importante porque, por exemplo, eu estudei bastante os memes do 15M, Indignados Espanha e Occupy Wall Street, né? E eram memes muito emotivos, eram mais emoções que coisas concretas. Muita gente se unindo num grito coral, coletivo, distribuído, além de posições políticas, de petições concretas. Era muito mais uma coisa ao redor das emoções conectadas que de coisas racionais, de eu quero o PEC 30 para baixo. Eu acho que isso aconteceu também, né? A gente viu nesses dias alguns memes muito espontâneos, né? Contra a Rede Globo, a favor, brasileiros. Tinha muita coisa de sentimentos, né? Mais que de coisas concretas, que eu acho que essa memética é muito interessante analisar ela desde do subjetivo também, né? Na verdade, foi quase uma grande procissão que ocupou as ruas de todo o país, né? As pessoas no meio numa irmandade, mas sem saber exatamente o que elas estavam procurando. Você tem esse sentimento também? Um pouco. Mas o Luiz tinha falado algo no começo e que ele tem razão. A pessoa saiu daquela inércia de assistir ou acompanhar pelos meios tradicionais, né? A imprensa, o jornal ou a televisão, e eles, ao mesmo tempo que eles também faziam notícias, que eles estavam conectados, eles estavam no movimento. Então você percebia muito, quando a gente fala da celeridade da informação na rede e da velocidade na organização, você também enxerga isso. Você estava na manifestação e acompanhava a pessoa dando notícia, naquele momento participando da manifestação, fazia discussão de uma próxima organização, qualquer coisa do tipo, e já postava. E muita gente falava, vou entrar no Facebook ou em qualquer outro órgão da rede, e falava, eu vou entrar para saber o que está acontecendo. Então esse movimento saiu daquele tradicional. Então quando fala que é um momento ímpar na história, é verdade, a gente nunca viveu esse tipo de mobilização tão rápida, tão espontânea, mas também onde todo mundo participava. Então, é claro, a questão da necessidade de você estar na rede com alguma coisa é o que gera também, faz multiplicar os M's, ou os compartilhar. Mas também começou a quebrar alguns mitos. Tem gente que entra só para dar o curtir. Essa pessoa que antigamente só dava o curtir, ela também sentiu o desejo, aí o Bernardo falou disso, também sentiu o desejo de falar, mas peraí, eu estou falando da PEC 37, mas o que é a PEC 37? Mas isso a gente vai discutir no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. No Clique Ligue de hoje, estamos falando sobre o uso das novas tecnologias de comunicação no ativismo e nos recentes protestos que tomaram as ruas de todo o país. Para nos ajudar a mapear o movimento nas redes sociais durante essas mobilizações, convidamos o Luiz Algarra, consultor e designer de fluxos de conversação, o Wellington Messias Damasceno, membro da Juventude Metalúrgica do ABC, e o Bernardo Gutierrez, consultor de estratégias digitais. Bom, obrigado a todos que estarem aqui com a gente nesse bloco. E eu queria focar um pouco no que a gente estava conversando, esses pedidos que aconteceram na rede para que as pessoas no entorno dos movimentos liberassem o Wi-Fi para que houvesse uma transmissão em tempo real daquilo que estava acontecendo, feito pelas pessoas que estavam fazendo o movimento. Queria começar com o Bernardo, né, que é um ativista aí do software livre, Wi-Fi livre. Como é que você viu essa união do mundo real e virtual acontecendo ali em tempo real?
Eu vi muito interessante, né, o que a gente está vendo nos últimos 2 anos no planeta, né, desde a Primavera Árabe, mais no 15M de Espanha e Occupy Wall Street, mas na Turquia a gente está vendo isso, né, redes abertas, VPNs e Wi-Fi dos vizinhos abertos. Aqui em São Paulo, no Largo da Batata, teve uma petição, muita gente falou, abre seu Wi-Fi, que é um hashtag global já. Isso acontece nos protestos na Europa. Porque com 3G, ou seja, com internet no seu celular, pode colapsar, né? Normalmente colapsa. Foi o que aconteceu, né? A Tá, nossa então, rede já não é boa e lá no Largo da Batata a rede caiu. Mas por isso, muita gente abriu Wi-Fi, muita gente se conectou com WhatsApp, né? Que é uma rede para conectar celulares, e teve esse processo de redes e ruas misturadas em tempo real, né? Pessoas se informando desde as ruas, fotografando, tweetando, documentando, fazendo streamings, né, com Bambuser e outras ferramentas. Pós-TV. A Pós-TV, que funciona muito bem. E muita gente nas redes, em casa, dialogando em tempo real com as pessoas na rua. Cuidado, que tem um protesto policial naquela esquina. Por exemplo, um amigo meu falou que atualizava seu estado onde que ele estava no Foursquare, né, que é uma rede de celulares, entrando em lojas, entrando em restaurantes, estou aqui. E os nas redes informavam para ele, né? Porque não funcionava celular. Enfim, para mim foi uma conexão absurda. O que está acontecendo, né? E o mais legal é que, na verdade, a gente está vivendo num regime super democrático. Vai ter instalação de Wi-Fi livre na cidade de São Paulo, nas praças. Quer dizer, está tudo caminhando para uma abertura cada vez maior, né, Algarra? Olha, esse elemento é fundamental, porque sem infraestrutura de comunicação, não tem como o individual se articular com o coletivo. Esse é um princípio básico, né? Eu estava acessando aqui e me lembrando, em 1981, quando Félix Guattari e um grupo na França, quando eles criaram a Rádio Tomate, né? Tem algumas imagens aqui daquela época. É o Guattari. Ele estava bem mais novo, né? Então, eles criaram a Rádio Tomate... Peraí, um pouquinho para que está com reflexo, dá para mim. Tá, isso. Vai folheando aí. Vai, fala. Aqui. Isso. Rádio Tomate. Rádio Tomate de 81. O que era a Rádio Tomate? A Rádio Tomate era uma série de rádios livres, rádios clandestinas, que foram colocadas em Paris para poder servir de elemento de ativação para que as pessoas pudessem, two-way, né, de duas vias, ter comunicação e informar as pessoas das diversas localidades em Paris do que estava acontecendo no movimento. Gente, 1981 foi agora, tá? Quer dizer, alguns anos depois, algumas décadas depois, a gente tem o privilégio de poder contar com uma estrutura relativamente autônoma e bastante distribuída de intercomunicação. Sem dúvida nenhuma, sem essa estrutura, não teríamos essa qualidade de mobilização, não teríamos essa velocidade e essa simultaneidade. Eu acho que isso tudo se alastrou pelo Brasil, inclusive, num primeiro momento, fundamentalmente pela internet. Porque o broadcasting, a TV oficial e os grandes veículos, num primeiro momento, eles relativizaram as mobilizações, a gente lembra bem, elas foram inclusive condenadas, né? Não parecia de forma alguma ser um convite aquilo. Mas mesmo o broadcasting não conseguiu segurar e deter essa potência de instantaneidade do movimento, só possível graças a redes como essa, redes Wi-Fi, smartphones. O smartphone, o mobile foi uma ferramenta indispensável também. Agora, para os três, como é que vocês viram essa reação contrária também contra os veículos broadcasting, né? Os famosos, as emissoras tradicionais de televisão, que detêm aí os meios de comunicação há tantos anos? Muitas ações contra, né? Até violentas, infelizmente. Mas um movimento geral de afastamento deles, né? Um pouco de observação. Olha, eu não vi assim, eu senti um protagonismo forte do broadcasting. Né? Eu acho que no primeiro momento eles tiveram uma reação automática de condenação, né? Gente na rua gritando com vidro quebrado, tem que ser condenado, né? Mas eu acho que em 2 dias eles já entenderam o que estava acontecendo e assumiram uma posição, aliás, uma posição em bloco, eu acho. Não, eu estava dizendo exatamente das pessoas que têm agora até uma agressividade contra esse Mas tipo eu acho que essa fala do Luiz é que ela dá o tom até da receptividade das pessoas que estavam no movimento. Porque num primeiro momento você tem o broadcast fazendo isso, né, da repulsa ao movimento, de quem está lá não está fazendo um movimento organizado em defesa de algumas bandeiras, mas sim fazendo algum tipo de baderna. E num segundo momento você vê mudar
a fala na televisão, a fala no diário impresso, e as pessoas perceberam isso. Inclusive, utilizaram as redes sociais também para popularizar isso. Ó, estão utilizando um movimento legítimo, democrático, surgido das redes, para também vender jornal, fazer comercial. Então, a repulsa das pessoas também partiu disso, né? Você vê a mudança da mídia. Com histórico também, né? Mas tem um histórico isso, né? O histórico é o seguinte, na minha opinião. Hoje em dia, qualquer opinião única é mentira. Por quê? Porque hoje a pluralidade de opinião e de ponto de vista exige que quando um pensamento for formulado e transmitido para todo mundo, o pensamento seja apresentado e o oposto também seja apresentado. E o broadcasting, ele segue uma lógica do século passado, onde uma opinião tem que ser dada. Existe um editorialista, um colunista, um recado. A partir do momento que um recado é dado, milhões de pessoas que não concordam com aquele recado falam, isso parece mentira. Então o broadcasting, necessariamente, ele tem uma taxa de rejeição pelo formato que ele herdou do século passado. Se nós tivéssemos uma televisão plural, né, se não fosse só o Jabor falando mal, se eu tivesse um outro editorialista falando bem na mesma noite, aí nós teríamos um broadcasting um pouco mais moderno, né? Se a gente abrisse o jornal e encontrasse um editorial criticando as mobilizações e o outro defendendo, e uma linha mais plural, seria diferente. Mas não é isso que nós encontramos. Nós encontramos um discurso monocórdico, um recado só. E quando alguém diz o que pensa, um outro se contrapõe a isso e fala assim, isso é só a opinião dele, não tem mais imparcialidade nenhuma. Então tem uma animosidade mesmo. O que eles disserem, alguém é contra. Agora, você acha que isso também tem a ver com a falta de oportunidade desse diálogo, de poder expor essas ideias, que é o que acontece nas redes sociais? Quer dizer, o sujeito coloca alguma posição, você automaticamente já... muitas pessoas tomaram posição, né? Nas redes sociais. Isso foi bom, né? Enquanto isso, na grande mídia tradicional, você não consegue interagir com isso, né? A mídia tradicional não dialoga, né? Não tem espaço. Primeiro porque, assim, a mídia tradicional brasileira, ela não está montada para servir ao povo brasileiro. Ela não está montada para servir ao cidadão. Ela é uma indústria de entretenimento e que tem um momento onde nós temos notícia. Se a gente acompanhar a programação da televisão brasileira, a gente vai ver que o grande tempo dedicado ao entretenimento, ou seja, à não reflexão crítica da realidade, é enorme. Liga a televisão agora. Quem que está te convidando a refletir sobre alguma coisa? Quase ninguém, né? Então, é nesse sentido que os meios de comunicação, se eles não se reinventarem e assumirem um diálogo, uma interlocução com a população, eles vão perdendo o bonde da história a ponto de, numa manifestação, as pessoas quererem, de algum modo, hostilizar jornalistas, mesmo jornalistas muito legais, como o Caco, né? Barcelos, por exemplo. Então, jornalistas são hostilizados, o repórter não pode sair com o cubo da emissora, sim, não é isso? A gente viu isso também. E até o cúmulo, né, infelizmente, os caras quebrarem um caminhão de transmissão. Por que esse rancor? E a gente viu esse rancor também na época das eleições. Vocês lembram das eleições, aquela primeira do Lula? Né? Não podia ter carro da Globo, porque todo mundo ia para cima. Começou no Brizola. Começou no Brizola. Começou no Brizola quando todo mundo entendeu que na verdade, os veículos de comunicação não são completamente imparciais. Mas não tem problema eles não serem imparciais. Eu acho que a parcialidade no jornalismo, ela tem que ser assumida, desde que haja diálogo e espaço de diálogo. Eu acho que a Veja podia publicar o que ela quiser como opinião dela, mas tem que ter espaço nas páginas para que as pessoas também pudessem publicar o que elas acham e o que elas pensam sobre o que a revista pensa. É aí que elas ficam analógicas, como diria o Bernardo, né? E não digitais, porque perde a interação com a população. Eu queria convidar o Bernardo. Bernardo, existem hashtags de direita e de esquerda? Podemos afirmar isso? Eu acho que não. Ou seja, tudo bem que pode ter uma pessoa que cria um community manager, vamos falar, de um coletivo da direita, mas eu acho que tag pode ser criada para um lado, mas pode ser ocupada também. Nos últimos anos, visto muitas tags criadas por alguém, ocupadas pelos ativistas, pelas pessoas, ou seja, um território, uma praça, assim, aquela praça está cheia de pessoas de direita ou de esquerda, aquela praça tem uma ideologia para um lado ou para outro, mas, ou seja, a praça não é de ninguém, é um comum, né?
Aqui não vi acontecer, porque eu acho que os coletivos e movimentos de esquerda ficaram apavorados, sentindo que era tudo muito dicotômico, branco ou preto, esquerda ou direita. E quando no ativismo global, ocupar tags conservadoras é comum, é muito comum. Tem estratégias para entrar todo mundo, tweetando, que realmente, principalmente no Twitter, o mais interessante do Twitter é que é uma praça aberta bastante horizontal, no sentido que um ativista, uma pessoa com 5 seguidores, tweetando, informando bem, pode ser como a Rede Globo, né? Ou seja, pode ser ter 500 retweets e ficar nas procuras do Twitter e, de repente, a tag dele fica lá. Ou seja, é um lugar bastante aberto, né? Eu acho que lá, de repente, os coletivos mais conservadores foram mais rápidos, né? Foram um pouco mais rápidos. Mas, enfim, eu vi muita tag do lado para outro, indo, vindo, o Vem Pra Rua, que foi uma publicidade, né? Foi muito popular nas duas direções, principalmente foi muito para juntar pessoas, né? Foi, de fato, uma das que mais foi exportada para fora do Brasil, que bombou no mundo todo, Vem Pra Rua. Né? E isso é uma reapropriação semântica de uma tag criada por alguém, né? Ou seja, eu acho que tags não são de ninguém. Bacana. Wellington, você como vê essa questão das hashtags, assim, dessas movimentações na internet? Olha, eu vou tentar falar 3 coisas rápidas até para não perder o tempo, né? A primeira coisa, com relação ao comentário que estava sendo feito da falta de participação do diálogo da mídia, né? Então, hoje as redes sociais é o meio que a população encontrou para emitir a sua opinião, né? Você tem essa carência não só no Brasil, mas você tem a carência da população se expressar. Cada um. E como se expressar. Então, as redes sociais, elas hoje ocupam esse espaço. Então, cada vez mais a população tende a buscar nas redes sociais um canal de diálogo e de se expressar. É legítimo, é democrático, é bom e esse movimento tem que ser, a gente tem que acompanhar e ver para onde vai, né? Isso vai dar um direcional nos rumos das coisas. Bacana. Só um complemento muito rápido, né? Quando fala da questão de liberar o sinal, o Wi-Fi e tudo, mas a gente também vê como de um tempo da rádio lá de 1981, mas no Brasil como também deu um salto muito grande a questão das melhorias das camadas sociais, melhoria do acesso. Você vê muita gente movimentando as redes porque tem hoje a condição de comprar um celular, um tablet. O sinal você encontra ele mais aberto por conta disso. E aí até a necessidade do poder público começar a instalar praças de acesso gratuito com Wi-Fi. A gente já entrevistou aqui o secretário de Serviços e é uma promessa para esse ano, esperamos ter Wi-Fi livre nas praças. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. O Clique Ligue de hoje aborda a capacidade de articular e mobilizar em rede. Recentemente, milhares de brasileiros saíram na frente dos seus computadores e foram às ruas, desta vez com smartphones e tablets, protestar, gravar e compartilhar suas reivindicações, inicialmente contra o aumento das tarifas do transporte público na cidade de São Paulo e depois em todo o Brasil. Hashtags, microhistórias de 140 caracteres, hiperlinks, mapas mentais, dataset, clusters, tag clouds, conflitos de audiência, guerra de memes. Essas são apenas alguns dos termos técnicos que nos ajudam a decifrar as vozes e os anseios que vieram das redes e das ruas e que inundaram o mundo real e o virtual. E para nos ajudar a entender esses novos sinais, contamos com a participação do Luiz Algar, consultor e design de fluxo de conversação, o Wellington Messias Damasceno, membro da Juventude Metalúrgica do ABC, e via web estamos com o Bernardo Gutierrez, consultor de estratégias digitais, e o Renato Dias, da agência Viagem de Odisseu. Bom, Renato está chegando agora, eu queria que o Renato contasse para a gente o gráfico. Vocês desenvolveram um gráfico aqui na Odisseu sobre essa movimentação toda. Enquanto você fala, Renato, eu vou mostrar o gráfico aqui. Vai contando um pouco para a gente. Como é que vocês chegaram nesse gráfico? Legal. Bom, a gente tem um parceiro que trabalha com monitoramento de blogs e redes sociais
que se chama iCustomer, e eles estavam fazendo esse monitoramento, mas, enfim, estavam guardando as informações para eles. E aí a gente viu uma boa oportunidade de organizar essa informação e criar um infográfico. Basicamente, o que foi feito foi monitorar 29 termos e hashtags relacionados aos temas aí do movimento livre. Então, movimento passe livre, protesto SP, protesto RJ, enfim, vem para a rua, esses termos que eram frequentes nessas discussões. E aí a gente teve esse resultado que é exibido aí no infográfico, ou seja, 219 menções, 19 mil menções entre o dia 1º e dia 19 de junho, sendo que dessas menções, essas publicações, 145 mil pessoas foram as responsáveis por ela, né? Por elas, a gente teve 145 mil autores, e eles impactaram um total de 200 milhões de usuários. E aqui, 200 milhões de usuários não são usuários únicos, né? Quando a gente tem seguidores em comum, está contabilizando 2 vezes, porque não tem outra forma de fazer isso. Mas o que dá para concluir é que, realmente, as redes sociais tiveram um impacto muito grande. Provavelmente a gente tem uma cobertura aí de quase 100% das redes sociais com esse tema. E aí embaixo, a gente vê onde essas menções aconteceram com mais frequência. A gente percebe que o Twitter tem um volume muito maior, né, 69% contra 25% do Facebook. E isso é uma característica da própria rede. Twitter, como vocês sabem, é uma rede mais dinâmica, mais imediata, com mensagens mais curtas. Então, o volume acaba sendo muito maior, a conversa é muito mais intensa. O que não quer dizer que tenha sido pequena no Facebook, né? Porque a gente mesmo percebeu que esse assunto não parava de acontecer no Facebook, mas aí lá a gente tem mensagens mais profundas, mensagens com reflexões maiores e, portanto, um número menor, já que elas são mais completas. Na evolução das publicações, a gente vê como que esses posts aconteceram aí ao longo dos dias, e a gente percebe que a partir do dia 13 é que a gente tem a maior volume, com o maior pico no dia 14. Né? Isso diretamente ligado ao que a gente viu nas próprias ruas, né? Foi quando as pessoas foram para a rua efetivamente. Embaixo, os termos que foram mais recorrentes, né? Os posts que mais foram compartilhados, e aí outros assuntos ligados ao infográfico. A gente tem aí futebol, Copa do Mundo, como uma das grandes críticas, junto com corrupção, educação, saúde, que é algo que já hoje é um senso comum aí para todos nós. Bacana, Renato. E eu também tenho essa observação de que os posts no Facebook foram muito bem trabalhados, quer dizer, as pessoas trabalharam para criar suas micro-histórias lá com imagens. Houve uma disputa aí criativa, né, dentro do Facebook. O Facebook tem essa característica de ser uma rede onde você consegue ter mensagens mais completas e multimídia. Não que no Twitter não seja isso, mas o Twitter está mais restrito aos 140 caracteres, né? Uhum. E o que a gente vê, no fim das contas, acho que a grande reflexão que eu tenho a partir disso é que as mídias sociais, elas já não são mais simplesmente um meio de comunicação, e sim um sistema organizacional. As pessoas estão se organizando através das redes sociais e, com isso, elas estão conseguindo ter um impacto no mundo real. Eu queria apresentar uma imagem aqui que apareceu aqui é uma imagem antiga já, mas que apareceu de novo. Essa imagem aqui do Anonymous. O que significa essa imagem? A gente conhece o filme, conhece a história, conhece tudo. Eu queria começar aqui pelo Gutierrez. Gutierrez, o que essa imagem representa? Está inclusive no teu Skype. O que ela representa, o que ela representou? O que ela passou a representar depois que saiu na capa de grandes revistas? A máscara dos Anonymous, dá para escutar? Sim. A máscara dos Anonymous representa uma identidade coletiva, mais que um grupo articulado, né? Essa imagem, ela está alterada, né? Quer dizer, essa máscara representa um revolucionário, né? Uhum. Inglês, né? O Guido Fawkes, que é um camarada que pretendia explodir o parlamento, né? Inglês, é um personagem real, ele realmente existiu, e por um erro de cálculo ele foi preso antes de conseguir explodir o parlamento inglês com todos os parlamentares lá dentro. Ele colocou pólvora, não lembro exatamente o ano, 1800 e alguma coisa. Uhum. Eu sei que ele coloca pólvora embaixo do parlamento e a ideia dele é explodir as 70 pessoas. Ele é preso,
enforcado, né, morto. Essa data é comemorada como a Noite das Fogueiras, né, até hoje. E ele foi, vamos dizer, propagado dentro da contracultura como um símbolo através do quadrinista Alan Moore, que colocou ele como personagem principal de um quadrinho que depois virou um filme, que é o V de Vingança. Né? E no filme ele narra a história de um ativista que, mascarado, luta sozinho contra a ditadura. Era uma ditadura terrível, né, na história do Alan Moore. E ele realmente consegue explodir o parlamento e vencer. E ele vem sendo usado nos últimos anos por uma comunidade hacker, uma comunidade de hackers do bem, inclusive, né? Gente interessada em promover mudanças efetivas e contundentes como um grande símbolo. Acontece que esse desenho que a gente está vendo aí, ele está levemente alterado, porque o bigode dele, original, ele é um bigode mustache, né? Retorcido. E aí o que a gente está vendo é um bigode nazista. Essa imagem está alterada por quê? E por isso que eu encontrei e apresentei aí para você. Porque em algum momento essa máscara começou a servir de discurso para pessoas que não têm a ideologia da transformação positiva. E disfarce, né? Ela virou uma camuflagem. E aí o nosso querido deixou de ser um símbolo de liberdade e se transformou num símbolo de totalitarismo. E aí esse bigodinho de Führer dele, né? Jawohl, cabe direitinho, né? Quer falar? Sim, de verdade, a questão hoje que você tinha um símbolo, e de verdade um símbolo muito utilizado para mostrar a união das pessoas, né? Você não teria uma cara, uma identificação, mas algo que unisse as pessoas e não elevasse alguém ao patamar de liderança, mas hoje você tem a utilização desse símbolo como algo para acobertar algumas bandeiras que pessoas ou grupos não querem apresentar elas de fato, mas utiliza essa máscara para acobertar algumas bandeiras que a população muitas vezes não vê e esses grupos não querem que a população tenha conhecimento dessas bandeiras. E como é que a gente filtra isso na web? Pergunta para todos. Olha, é simples. Desculpa, comecei a para todos. Se o Bernardo ou o Renato quiserem participar, diga lá. Bernardo, você está usando no teu Skype essa imagem. Eu acho que o símbolo da sociedade rede, né, da sociedade conectada, e como a luta começou como a favor da privacidade da internet, as primeiras lutas dos anônimos, por um lado tem esse grito de manter a nossa privacidade, por outro cria o imaginário do coletivo, né, de trabalhar com outras pessoas ao redor de uma ideia, né? Por isso eu defino os anônimos mais como uma ideia, sentimento, como uma identidade coletiva, como um grupo articulado, porque logicamente cada cidade, país tem certas pessoas, né? Mas enfim, eu acho que também é uma imagem a favor da privacidade na internet e da liberdade, né? Contra os estados e a vigilância, né? dos estados. Eu acho que vai por aí. Bacana. Renato, quer complementar com mais alguma observação que você teve aí durante essa movimentação? Opa, sem som, Renato. Opa, tinha colocado no Vamos lá. Desculpa. Para mim é a mesma coisa, é o símbolo do coletivo. Essa revolução não tem uma liderança clara e o Anonymous nesse momento, independentemente de toda a história que ele carrega, ele é esse símbolo, é o símbolo do coletivo, eu concordo totalmente. Bacana. Algarra? Olha, o que eu tenho a dizer é simples. Não importa se está simbolizado pelo Anonymous ou qualquer outra informação. Eu aplico o seguinte critério quando eu vejo uma informação afirmativa na rede, uma reivindicação, um pedido. Por exemplo, quando eu vejo alguém dizendo contra a corrupção, aí qual o raciocínio que eu aplico? Existe alguém a favor da corrupção? Não existe. Então isso não é uma bandeira, isso não é uma causa, isso não é um pedido legítimo, não é um sujeito falando. Isso não é um clamor de uma parcela da população. Para você identificar se você está encontrando um clamor legítimo de um sujeito social, você tem que aplicar a regra para ver se o contrário do que ele está dizendo é algo que tem alguém que pensa daquela maneira. Então, quando a gente diz assim, eu sou a favor da honestidade, eu sou a favor da ética, eu sou a favor da legalidade, com toda essa autoridade, se pergunta assim, fala, mas espera aí, quem que é contra a ética? Quem é contra a legalidade?
E quem é contra a autoridade? Quem que esse cara representa, né? E veja, nem todo mundo na rede é ingênuo. A internet, todos nós sabemos bem, não é um meio de broadcasting, ok? Mas tem muitos grupos articulados mandando mensagem produzida, profissionalmente infiltrada, para tentar gerar a opinião das pessoas, né? Eu lembro que quando eu vi esse vídeo aqui, eu acho que todo mundo acompanhou o Change Brasil, né? Quer dizer, quando eu vi esse camarada aqui falando, eu falei, para quem que ele está falando e qual é a mensagem dele? Se você analisar tudo que esse camarada disse, você vai ver que todas as bandeiras dele são genéricas. Ele não pede em nome de alguém, ele pede em nome de todo mundo. Se o Anonymous pedir alguma coisa que o contrário não faz sentido, cuidado, talvez não seja o Anonymous falando. Obrigado ao Renato e ao Bernardo que nos acompanharam aqui via Skype, ao Garra, Wellington, e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na semana que vem aqui no Clique Ligue. Um abraço.